Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar as Escrituras, estudá-la conosco, a conhecer esta preciosidade, esta joia, este tesouro que você tem em mãos, este tesouro que tem em sua casa, a Bíblia Sagrada. Isto mesmo. E nesta série de programas sobre as Escrituras, queremos conversar hoje sobre a escrita da Bíblia. Isto, como a Bíblia foi escrita. Hoje temos papel, caneta, lápis, hoje temos o computador, nós podemos digitar. Como a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás. Vamos ver? Deixe seu coração pronto para receber entendimento e receber a palavra de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vamos encontrar nas Escrituras o próprio Deus mandando que seu povo, seus profetas, homens separados por ele para escreverem as Escrituras, pudessem registrar a sua palavra. E nós vamos ver como isto foi feito durante o tempo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 17, no versículo 14, está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Escreve isto num livro. Havia livros no tempo de Moisés? Sim, havia livros. Havia livros escritos num papel especial, esse papel que se chamava papiro. O que era o papiro? Eu tive a oportunidade de estar no Egito, de visitar o Museu do Papiro e pude ver lá ao vivo uma descrição como era feito o papiro. O papiro é uma planta que nasce às margens do rio Nilo, de haste triangular, e pode ter de 3 a 7 metros de comprimento, de altura, essa haste do papiro. Forma uma florzinha na sua ponta em forma de um sino. E o que eles faziam? Descascavam essa haste. É uma haste tão forte, tão boa, tão flexível, tão útil, que eles usavam até mesmo para fazer barcos. Havia barcos feitos deste junco, desta haste tão grande, tão alta. Então, para fazer o papiro, o papel, eles descascavam, ficava só o miolinho. Aquele miolinho, então, era prensado. Então, se colocavam juntos ali algumas hastes na vertical e outras, então, vinham na horizontal. E se passavam na prensa, tirava a água daquela haste. Então, passava-se uma cola e ali estava tudo pronto. Ali estava aquele papel, não tão fino, né? Um papel artesanal, mas duradouro. Aquela cola que ali estava por cima dava a superfície para se usar a tinta e se escrever. Então, nos tempos de Moisés, era muito usado o papiro. O papiro que era exportado. O papiro do Egito, que era exportado para as outras nações também. A tinta, o tinteiro e pessoas hábeis, pessoas capazes, então escreviam. E o Senhor disse para Moisés: escreve isto num livro para mim. Em Números 17, no versículo 2, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Nós temos muitos documentos arqueológicos de escritas dos tempos bíblicos. Escritas feitas em pedras, em granito,
em grandes monumentos, em tabuinhas de argila, em madeira. Madeira, com o passar do tempo, ela ia apodrecendo, ia perdendo. E aqui, nesse texto, nos diz que Deus mandou colocar as varas das 12 tribos, dos príncipes de cada tribo, diante do Senhor. E era para escrever o nome de cada tribo naquela vara. Os nomes daqueles príncipes, o nome das suas tribos nas suas varas. Aquelas varas iam passar a noite diante da presença de Deus. E Deus ia dar um sinal de qual das tribos ele havia escolhido como sacerdotes. Deus já havia escolhido a tribo de Levi. Deus já tinha escolhido a casa de Arão para serem sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas houve um questionamento entre o povo e Deus então fez isso. Ele ia mostrar. O nome de Arão, da tribo de Levi, estava escrito na sua vara. Nas outras varas também os nomes dos príncipes e das tribos. E naquela noite, a vara de Arão floresceu. Ela deu folhas, flores e frutos e amêndoas. Deus mostrou que ele havia escolhido Arão. Mas ele mandou Moisés escrever naquele bordão, naquela vara. Vemos a escrita no início da história do povo de Israel. Então, se escrevendo na madeira, escrevendo em pedra. Isaías 8, verso 1 diz: Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. E Isaías o fez. Era uma questão profética, mas Deus estava mandando escrever em ardósia, escrever em pedra. Usavam-se cunhas, estiletes próprios para se gravar a escrita na pedra. E Deus mandou o seu profeta escrever na pedra. Vemos também no capítulo 30 de Isaías, verso 8. Vai, pois, escreve isto numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Deus está falando para escrever num livro, mas para escrever numa tabuinha. Que eram essas tabuinhas? Um pedacinho de madeira? Não. Havia alguns tipos de tabuinha. Tinha a tabuinha de argila, era feito um quadradinho e o centro dela era deixado com um baixo relevo, uma parte mais fundinha, aquele quadradinho mais fundo, onde se colocava cera ou argila molhada, mole. E ali se escrevia. Se escrevia e podia desmanchar. Essas tabuinhas eram usadas nas escolas. Os alunos escreviam nas tabuinhas. E se queria deixar para a posteridade, ou seja, imprimir, podemos dizer, entre aspas, imprimir, então escrevia na tabuinha sobre argila seca e depois passava no fogo, ou a deixava secar e ela então ficava com os caracteres impressos, gravados. Deus mandou escrever em tabuinha. Além do papiro, além das tabuinhas, nós vamos ver no Novo Testamento Paulo dizendo: traz os pergaminhos que eu deixei na casa de Carpo, traz os meus livros e os pergaminhos. Pergaminho era o couro de animais, couro de novilhos que eram tratados para se escrever neles. Aquele couro delicado, tratado, ali então pena e tinta para escrever. Mas havia o couro também de corça e era usado então como um pergaminho mais delicado, um artigo mais fino, um artigo mais caro, que era chamado velum. E havia também, na época dos tempos bíblicos, a ostraca. Ostraca não era tão perfeitinha quanto
a tabuinha, mas a ostraca eram pedaços de cerâmica que ia se jogar fora e então serviam para escrever. Cacos de cerâmica se escreviam neles. Essa expressão ostraca vem de ostracon, que quer dizer concha, ou seja, concha da ostra. Tinha aquele formato arredondado. As ostracas serviam para colocar bilhetes ou escrever coisas mais objetivas, sucintas, recados pequenos nas ostracas. Era isso no tempo bíblico. E a arqueologia desenterrou muitas ostracas, muitas tabuinhas, cidades que foram queimadas, cidades que foram destruídas, palácios que foram destruídos. Lá estavam os seus registros, lá estava as crônicas, os registros todos guardados em tabuinhas, em ostracas. E o fogo e nem o tempo pôde consumir isto. A Bíblia, então, ela foi registrada, escrita ora em papiros, ora em pedras, como os 10 Mandamentos, mas ela foi escrita em pergaminhos e os livros foram então depois ajuntados com o passar do tempo. Esta é a palavra de Deus, esta palavra que ele disse, escreve. Escreve para que ninguém possa mudar, ninguém possa mexer. Escreve para que saibam e conheçam Deus. Você já conhece Deus? Ele faz parte da sua vida pertence a Ele. Você gostaria de entregar sua vida ao Senhor agora? Vamos fazer isto? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração, lava-me completamente e me purifica de todo pecado. Dá-me um coração puro em tua presença. Eu me entrego a ti para viver para a tua glória e para o teu serviço. Recebe-me, Senhor. Amém. Pai, atende também a oração daqueles que clamam por cura para suas enfermidades. Aqueles que clamam, ó Deus, por libertação, sejam agora libertos. Caiam as correntes, rompam-se as algemas, quebrem-se os grilhões, sejam livres, corpo, alma e espírito, de toda enfermidade maligna, de toda influência das trevas. Sejam livres agora de toda aliança feita com o mal. Em nome de Jesus, neste nome há poder. Senhor, traz aos corações a tua paz, a alegria de pertencer a ti, a alegria de ler e estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação e leia a Bíblia.